Olá, bem-vindos a mais um vídeo, continuação agora da equação incompleta do tipo 2, quando C é igual a zero. E nós temos sempre uma solução onde x é igual a zero. E a segunda solução, para você que gosta de usar fórmula, cai aqui numa equação do primeiro grau, né? Então, a fórmula da raiz é x igual a menos b sobre a. Vamos lá. Resolvemos essas três primeiras aqui no nosso primeiro vídeo, então agora nós vamos resolver essas três últimas. Vou resolver usando a fórmula e colocando o x em evidência, né, para quem não assistiu o vídeo anterior. E depois a gente vai resolver sem a fórmula. Então, para esse primeiro aqui, olha, 3x ao quadrado mais 5x igual a zero. Para usar a fórmula, a gente tem que reconhecer quais são os nossos coeficientes. A é o que acompanha o x ao quadrado, é 3. B é o que acompanha o x, é 5. E o C é 0. Lembrando que quando a gente tem o C igual a 0, uma das nossas soluções é x igual a 0, tá? Isso aqui vai ser a mesma coisa em todas as nossas equações quando o C for igual a zero. Uma das nossas soluções, uma das nossas raízes é o x igual a zero. E a outra raiz a gente pode usar a fórmula da equação do primeiro grau para encontrá-la, tá? Por isso que a gente identificou os coeficientes. Aqui é só substituir. Não esquece que tem o menos da fórmula. B vale 5 e A vale 3. Então, tá aqui. Encontramos nossa raiz. Como eu faria se eu não lembrasse da fórmula, esqueci a fórmula, confundi a fórmula toda? Eu tenho aqui, ó, 3x ao quadrado mais 5x igual a zero. Vou colocar o x em evidência, por quê? Porque eu tenho o x aqui nas duas parcelas. Nessa primeira parcela sobra o 3 e sobra 1x, tá? Porque tinha 2, então sobrou só 1. Nessa segunda parcela só sobra o 5. Tá aqui, ó, de onde surge esse x igual a zero. Eu tenho essa primeira parte do produto aqui, olha, x igual a zero. E aqui dentro, 3x mais 5 igual a zero. Por isso a gente usa a fórmula da equação do primeiro grau, porque isso aqui, olha, vira uma equação do primeiro grau, quando a gente coloca o x em evidência. E a gente resolve como uma equação do primeiro grau. Então, eu vou isolar o x, o 5 que está somando passa para lá subtraindo, e o 3 que está multiplicando passa para lá dividindo, tá? Então, tá aqui nossas raízes. Esse é o valor dessa nossa primeira aqui. Vou fazer a segunda. Tá aqui. A segunda, eu vou fazer colocando o x em evidência, mas eu vou fazer de duas formas, tá? E aí você decide qual forma você acha mais fácil. Se for para usar a fórmula, é simples. Identifica os coeficientes e substitui nessa fórmula, tá? Então, não vou fazer assim, não. Vamos lá, vou começar isolando o x aqui. Isolando não, colocando em evidência o x. Então, nessa primeira parcela sobra o 4 e sobra 1x. Nessa segunda parcela só vai sobrar o menos 12, certo? Então, tem aqui x igual a zero e também tenho 4x menos 12 igual a zero. Equação do primeiro grau, agora sim, vou isolar o x. 4x é igual a 12, tá subtraindo, passa para lá somando. E o 4 que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, nossa outra raiz é igual a 3. Então, tenho aqui as duas raízes dessa nossa equação. Qual outra forma que a gente pode isolar essa equação? Bom, eu tenho o x aqui na primeira e na segunda, e esse 4 também. Por quê? Porque o 4 também dá para dividir o 12. Então, olha só, olha o que eu posso fazer. Eu posso colocar 4x em evidência. Quando eu coloco 4x, nessa parcela só sobra o x. E nessa parcela aqui, para eu saber o que sobra, o x a gente já sabe que não sobra. É só fazer 12 dividido por 4.
que dá 3. Por que eu faço 12 dividido por 4? Porque quando a gente faz o caminho inverso, a gente multiplica isso aqui, olha, uma distributiva. Tá vendo? Quando a gente coloca em evidência, na verdade, a gente está fazendo aqui uma distributiva. E na distributiva, a gente multiplica. E 4 vezes menos 3 dá o menos 12 que está aqui. Por que a gente pode fazer assim? Porque fica mais rápido a conta, tá? Se vocês começam a pegar essa manha de que eu não preciso botar em evidência só a letra X, começa a ficar mais rápido. Por quê? Eu tenho aqui, ó, 4x igual a 0, faltou o sinal de igual. E eu tenho x menos 3 igual a 0. 4x igual a 0 é 0. Por quê? Porque eu vou ter aqui 0 dividido por 4, né? Esse 4 que está multiplicando passa para lá dividindo. E x igual a 0. Então, continuei com a mesma raiz, tá vendo? X igual a 0. Não mudou. Mas aqui ficou mais fácil essa equação, porque é só eu passar para lá somando e pronto, olha. X igual a 3. Olha o tamanho dessa conta e olha o tamanho dessa conta. Tá? Então, quando vocês começarem a perceber que não precisa ser só o x que fica em evidência, vocês conseguem diminuir algumas contas que vocês fazem. Aqui, nessa equação, a gente não ia conseguir fazer isso porque o 3 não divide 5, tá? Ou o 5 não é múltiplo de 3, então a gente não consegue fazer isso. Mas nesse caso aqui a gente consegue. Vou apagar aqui para a gente fazer a última, que é bem rapidinha, tá? Trazer para cá. X ao quadrado mais x é igual a 0. Vou colocar o x em evidência. Na verdade, é a única coisa que nós temos, né? Porque o coeficiente é 1. Então, x em evidência, aqui sobra x. E aí, preste atenção, gente. Aqui sobra 1, tá? Preste atenção, porque às vezes você fala, aí não sobrou nada. E aí não sobra nada, coloca 0. Não. Sobrou o coeficiente dele, que está aqui escondido, e é 1, tá bom? Por isso fiz questão de colocar uma assim mais simples. Que eu tenho x igual a 0 e também tenho x mais 1 igual a 0. O 1 passa para lá subtraindo, eu tenho x igual a menos 1. Então, tá aqui nossas soluções para essa equação, tá? Fiquem atentos só nessa parte aqui quando você coloca em evidência. Não é 0, é 1. Próximo vídeo a gente vai ver a equação completa, a famosa fórmula de Bhaskara e some produto também.